Eu assisti Capitão América 4 Nova Ordem Mundial e posso dizer com todas as letras que esse é um filme Marvel Studios raiz, pra bem e pra mal. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e eu tenho certeza que Capitão América 4 vai dividir opiniões. E eu acho que tudo começa com o vilão. Eu geralmente começo a fazer esses vídeos de análise separando as coisas boas das coisas ruins dos filmes. Mas acho que nesse aqui vai ser mais difícil fazer isso. Mas fica tranquilo que no finalzinho lá eu vou dar notas para cada um dos aspectos do filme. Mas se você não assistir esse vídeo aqui todo, você não vai entender nada. Quando eu falo vilão, a primeira coisa que vocês podem pensar é no líder. Sabe, o público geral pode não saber porque o líder tá sendo um vilão meio secreto para esse filme, né? Os trailers não mostraram, então ele é para ser a grande surpresa. E eu vou te dizer que o plano de manipulação dele na história de Capitão América 4 é realmente bem sinistro. Eu particularmente achei a capacidade de manipulação e de planejamento bem interessante. Ele seria o tipo de vilão que poderia tranquilamente ferrar todos os Vingadores se ele quisesse, e ferrar inclusive o mundo inteiro. O plano do líder nessa história coloca no chinelo aquele plano excelente do Barão Zemo em Capitão América Guerra Civil. O plano do Barão Zemo dependia dele se infiltrar sem ninguém perceber, controlar o Soldado Invernal na hora certinha ali, dependia muito de sorte. No caso do líder, até por lidar com estatística e tal, achei uma abordagem bem mais intrigante de se acompanhar. Só que a grande questão é que o líder não é apresentado como esse cara que quer dominar o mundo, não nessa história aqui pelo menos. Ele só tem um objetivo claro, que é a vingança dele. Ele inclusive se acha um herói. E fique tranquilo, se você assistiu até aqui, não vai ter spoilers pesados do filme não. Porque assim, quando eu falei sobre o vilão, isso nos leva para o real vilão da história, que é o Hulk vermelho. Você pode pensar, não é o Hulk vermelho também, é o passado do presidente Ross. O passado dele que vem para assombrar todo mundo. E é nessa questão que eu tenho que tocar no grande elefante na sala, o grande problema que esse filme pode ter para muita gente. Os trailers e todo o material promocional de Capitão América 4 divulgou bastante coisa sobre o Hulk vermelho, fazendo quase que o Hulk vermelho parecer uma presença constante na história do filme. Não era um filme só do Capitão América, não, era o Capitão América contra o Hulk vermelho. E assim, que fique claro de uma vez por todas, o Hulk vermelho está no filme, ele aparece, lógico. Mas esse roteiro, ele se beneficia e explora muito mais o suspense, a ameaça da aparição do Hulk vermelho. E todo esse clima que vai sendo criado durante o filme, você fica pensando assim, pô, pra onde essa história vai levar? O que é isso que eles estão descobrindo? Tudo isso foi prejudicado pelo marketing que a Marvel Studios fez. Esse filme ia se beneficiar demais se eles não divulgassem o Hulk vermelho nos materiais promocionais. Sabe, tipo Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que ficou escondendo as outras versões de Homem-Aranha? Imagina se aquilo tivesse sido revelado nos trailers. Ia causar um impacto bem menor na história e as pessoas iam ficar pensando, nossa, o filme inteiro vai ser com os 3 Homens-Aranha presente. E não foi. Mesma coisa com Capitão América. Então eu até recomendo você aí que for assistir o filme, vai fingindo que você não sabe que o Hulk vermelho vai estar na história. Porque aí você vai de fato apreciar todo o mistério, toda a investigação que estão fazendo e vai ficar pensando, pô, peraí, o presidente, como? É até triste falar isso, mas é como se o marketing, a publicidade do filme em si entregasse o grande plot twist, a grande reviravolta da história do filme. Porque quando o Sam Wilson, o Capitão América, precisa encarar um Hulk, é realmente o ápice. Porque a gente passa o filme vendo o Capitão América sofrendo para lutar com uma galerinha bem treinada apenas. Por isso que é impactante. A hora que vê um Hulk aparecendo, você pensa, caraca, como é que esse cara vai conseguir encarar um Hulk? E aí a gente descobre, né? Vale dizer que a presença do Harrison Ford é surreal nessa história. Ver o Harrison num filme da Marvel é algo que anos atrás ninguém esperaria. O cara também parece estar de saco cheio de grandes franquias, mas pô, topou entrar aí. E é ainda mais engraçado, sem querer é engraçado.
toda vez que botam uma foto do passado do Thunderbolt Ross e metem um bigodinho no Harrison Ford, para ele ficar mais parecido com William Hurt nesse papel. William Hurt, né, que infelizmente faleceu, por isso que ele não estava aí nesse filme. E isso me leva até uma outra questão, né, que também faz esse filme ser Marvel Studios raiz. Porque assim, vamos combinar, entregar coisa demais nos trailers, vários filmes da Marvel já fizeram. Eu me lembro do exemplo clássico de Vingadores Era de Ultron, onde mostraram a Hulkbuster nos trailers, e muita gente ficou chateado na época. Eu acho que é algo similar que fizeram aqui com o Hulk vermelho. E afinal, pô, tem que vender bonequinho, tem que fazer as pessoas irem ao cinema. Eu até entendo, prejudica um pouco a experiência, mas entendo a lógica por trás da Marvel. Quem é que iria querer ir no cinema ver um filme onde só estava o antigo Falcão? Não ia ter o mesmo apelo do que colocando um Hulk vermelho lá no pôster. E a outra questão que torna também um filme Marvel Studios raiz é a parte da conexão. Esse é um dos filmes mais conectados ao universo cinematográfico da Marvel que já saíram nos últimos tempos. Se for contar aí fase 4, fase 5, acho que talvez seja o mais conectado, porque ele faz muita referência a coisas do passado, de filmes anteriores. Por exemplo, o Líder, ele é um personagem que foi apresentado lá no primeiro filme do Hulk, pô. Pô, é da época que o Hulk não era nem o Mark Ruffalo, mas sim o Edward Norton. Então eles fazem uma referência a essa cena da batalha final aqui, como tudo que aconteceu nessa época foi importante para os acontecimentos que se desenrolam nessa história. E do lado do Sam Wilson, Capitão América, também tem todo o passado dele, o fato dele ter sido um ajudante do Capitão América e ter recebido o escudo dele, como é que ele lida com essa responsabilidade. Daí vem o passado dele com o próprio Ross em Guerra Civil, porque em Guerra Civil o presidente Ross prendeu ele, e também deixa pistas, muitas pistas para o futuro, tá? Tem um lance da Ilha Celestial que apareceu lá no filme dos Eternos, e esse filme também aborda, até deixando explicado ali qual vai ser o esquema de exploração de Adamantium no futuro da Marvel, e questões que nos levam até a fazer hipóteses de como os heróis podem se organizar no futuro, para filmes como Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Acho que vale um vídeo aqui inteiro só para conversar sobre o que pode acontecer no futuro depois desse filme aqui, o que esse filme arrumou pra gente. E até puxando sobre essas coisas de referências que o filme faz, eu vou responder aquela pergunta, pô, o filme virou uma cópia de Capitão América 2, Soldado Invernal? Porque pelos trailers de Capitão América 4, parecia que iriam tentar repetir os mesmos elementos, a mesma história até, de Soldado Invernal. Porém, o que eu percebi acontecendo foi que vários bits, ou seja, vários pedacinhos da história, sim, são como os de Capitão América Soldado Invernal, mas também são como os de Guerra Civil. São dois filmes aí de Capitão América, né? O Capitão América 2 e o 3. Então eles repetem alguns elementos, alguns conceitos, mas no fim das contas a história é diferente. Muito por conta do próprio Sam Wilson, né, do Capitão América. Mas eu até entendo o porquê que a Marvel fez assim. Pô, afinal de contas, esse filme é uma continuação de 3 filmes anteriores, cujo protagonista era um outro ator, como um outro personagem. Então, até para trazer uma familiaridade nesse Capitão América 4, foi puxado esse elemento aí de suspense, de thriller, de ação, que estava muito presente nos 2 filmes do Capitão América anteriores. E eu particularmente acho que eles foram bem sucedidos. Mas quando eu falo sobre o Sam Wilson como Capitão América, é muito importante prestar atenção em um aspecto dele. Só faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e deixa um like também para fortalecer o vídeo, para mostrar para o YouTube que a gente presta. E eu adoraria ter a sua companhia nos próximos vídeos aqui também, beleza? Combinado? Enfim, tem um aspecto que muita gente, eu tenho certeza, vai ignorar, que é o Sam Wilson. É um personagem radicalmente diferente do Steve Rogers. O Steve Rogers tinha o seu encanto como Capitão América, porque era um cara das antigas, né? Anos 40, afinal de contas. Então é como se ele representasse os valores originais do que se imaginava como América. E ele tinha aquela coisa de ser antiquado, tinha todo o charme dele. O Sam Wilson vem de uma cultura
totalmente diferente. Ele vem de um background, assim, uma história mais moderna, da periferia, sem o soro de super soldado. Ele vem da aeronáutica em vez do exército. Ele tem esse histórico de voar como se fosse um piloto de caça. Então, com isso em mente, todas as estratégias que ele tem para vencer uma luta e até o tipo de filme que sairia desse personagem tinha que ser bem diferente de um filme do Steve Rogers. É Capitão América, mas é outra parada. Por isso que eu comentei, eu entendo muito bem o motivo deles terem colocado uma trama tão familiar que remeta aos filmes anteriores do Capitão América. É pra pessoa chegar aqui no Sam Wilson e não tomar um choque, sabe? É por isso que eu acho que, de um ponto de vista, é quase como se Admirável Mundo Novo fosse quase que um filme de origem desse novo Capitão América. Apesar de, não, ele já começa o filme estabelecido como o Capitão, esse processo de aceitação dele aconteceu na série Falcão e Soldado Invernal, mas esse filme aqui é sim meio que um documento, assim, um atestado do que é o Capitão América Sam Wilson. Quase que explicando para nós o que ele representa, como é que ele age e o quanto ele é um personagem autêntico. Se a gente ficar aqui analisando as diferenças, é até bem interessante, porque, por exemplo, o Steve Rogers é o cara que poderia desobedecer o governo dos Estados Unidos e ainda assim um monte de gente ia ficar do lado dele, o público talvez ficasse do lado dele, enquanto o Sam Wilson, ele meio que desobedece assim, mas o quanto antes, ele dá um jeito de voltar para as graças do governo. Aliás, esse é o status quo dele no início do filme, ele tá trabalhando junto com o governo, ajudando o presidente. Isso porque, para ele ser bem visto, querido pelos outros, ele tem que se provar. Enquanto o Steve Rogers já tinha aquilo garantido, sabe? Ele é o soldado heróico lá dos anos 40. Já tava vida ganha em termos de reputação. Então, se a gente for assistir esse filme com isso em mente, de que, beleza, não é a continuação daquele Capitão América, é a apresentação de um novo personagem, um novo Capitão América, um novo cara. Aí todas as mudanças no personagem que tanta gente aí tem dificuldade de aceitar, ficar falando, não gosto desse Capitão América e tal. Acho que tudo isso vai ficar mais fácil de entender, porque aí você vai ver, Steve Rogers é o Steve Rogers, é eterno, tá lá. Esse aqui é um novo herói que tá aparecendo. E olhando por esse ponto de vista, o primeiro filme de um novo herói da Marvel, eu diria até filmaço. É muito divertido. O peso vem, a responsabilidade vem quando a gente pensa, no título Capitão América. Não é Capitão América. Aí a gente fica comparando com os outros filmes do Capitão América, que são alguns dos melhores que a Marvel já fez. Aí é realmente complicado. É um filme raiz Marvel Studios. Curioso que o filme usa o manto do Capitão América na história lá do universo para falar sobre a responsabilidade de continuar a franquia Capitão América também aqui no mundo real. É uma metalinguagem que rola e é bem interessante. Agora, tem algumas coisas nessa história que eu acho que realmente não ficaram legais. E curiosamente são coisas que também são muito características de um filme padrão da Marvel Studios. Primeira dessas coisas é em relação à continuidade, ou seja, a forma como o filme é editado. Em muitos momentos eu percebi que, essa cena aqui acabou rápido demais, esse detalhezinho aqui, o personagem caiu na água e aí de repente ele já tá boiando, assim, do nada, foi meio rápido demais, sabe? Então a continuidade da história é problemática. E a gente consegue lembrar de vários exemplos na Marvel Studios disso acontecendo também. A outra coisa que eu não gostei tem ainda mais a ver com a Marvel Studios, que é sobre os efeitos visuais. Em várias cenas nós vemos o efeito visual mal acabado, assim, personagens que parecem que foram gravados em lugares separados. Tinha um ali no chroma key e botaram depois e não ficou tão bom, e isso infelizmente prejudicou bastante esse filme. Eu sei que rolaram muitos rumores sobre refilmagens e regravação, e pode ser que isso tenha transparecido aqui na versão final da história. E, gente, isso é bizarro, que quanto mais eu penso, eu tenho certeza que isso é muito a cara da Marvel Studios.
Quantos filmes não ficaram com um efeito mais ou menos assim, indo pro cinema por conta de refilmagem que rolou? Caramba, até Pantera Negra 1, aquela luta final lá foi bizarra, dos dois Panteras Negras no sistema de transporte de Wakanda, dois bonecão lá. Então já é uma característica típica do estúdio. Mas eu acho que, infelizmente, em Admirável Mundo Novo, isso ficou mais evidente do que o normal. Parece que eles investiram todo o orçamento de computação gráfica para fazer o Hulk perfeito, porque o Hulk tá sinistro, sinistraço, e economizaram em várias outras cenas. Tem cenas de ação que eu, pelo menos, não consegui aproveitar tanto por conta da computação gráfica, mais ou menos. Tem umas cenas, assim, imagens em lugares que era para ser lindo, mas acaba não ficando tão bonito por conta da computação gráfica. Assim, eu só espero que deem uma aperfeiçoada nos efeitos visuais quando mandarem esse filme para Blu-ray e etc. Que a Marvel costuma fazer esse tipo de coisa. Sendo totalmente honesto aqui, esse não é nem de longe o melhor filme da Marvel, não é. Mas é sim, com certeza, um filme muito empolgante, com uma história envolvente e boa, que eu veria de novo. Eu acho, vou anotar aqui, esse filme vai amadurecer. Vai melhorar com o tempo, porque eu acho que o hype, né, a expectativa, pode prejudicar demais ele. Tanto a expectativa sobre o Hulk vermelho, quanto a expectativa sobre o Sam Wilson como novo Capitão América. Inclusive, quem conseguir superar isso, certamente vai aproveitar muito mais a experiência no cinema. Vamos para as notas aqui, rapidão. Personagens, nota 8. Todo mundo que aparece, eu acho que foi bem trabalhado. Ambientação, nota 6, muito prejudicada por conta das questões de efeito visual. Suspense, nota 8. O filme tem um ótimo suspense, mas como eu disse, né, é prejudicado por conta da revelação do marketing. Os trailers entregaram um plot twist do filme. Visuais, nota 5, com uma história nota 7 e um final nota 6. Uma nota bem crítica que eu daria para esse filme, levando em conta todo o contexto, os trailers que saíram antes, tudo mais, o fato de ser uma continuação, seria uma nota 6. Mas como um fã que sentou lá na sala de cinema e conseguiu espairecer o que viu em trailer e tudo mais, e foi assistir ao filme, o que saiu ali, eu gostei do que eu vi, eu gosto dos personagens, então pra mim particularmente é uma nota 7. Comenta aí o que você achou desses pontos, vai assistir o filme ou não, vamos trocar essa ideia respeitosamente aqui nos comentários, né? Vamos ser adultos. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode acompanhar. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.